Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esta manhã estudamos sobre o assunto de Deus. No princípio era. Aqui encontramos outra vez Deus. Mas aqui, havendo falado aos judeus, a seu povo Israel, como mencionamos antes, Deus é eterno, não tem princípio. O que é eterno não tem princípio. A alma do homem não tem fim. Os anjos aparentemente não têm fim porque não morrem. Mas só Deus não tem princípio, nem fim. E Ele fez exatamente o que Ele quis. E Ele tinha um propósito. E Ele não fez sua obra segundo nós fazemos, é dizer, tentando uma coisa e que se esse não serve, vou fazer outra coisa, vou fazer algo diferente. E Ele fez exatamente o que quis, com um propósito que está certo. Tem propósito, verdade? E esse propósito é igual de certeza, tem igual de certeza como a criação. O que Ele fez é exatamente o que Ele vai ter como Ele quis. E aqui encontramos a Deus fazendo a obra que Ele quis nesta criação, chegando ao ponto da cruz. Porque diz, havendo falado aos pais pelos profetas. Como hemos mencionado antes, os séculos chegaram a seu fim na cruz de Cristo. Três horas na cruz, na luz, 3 horas nas trevas. O mundo chegou a seu fim. Eu acho, ao fim de 3 horas de luz, já Deus tinha falado. O mundo foi manifestado. A luz do mundo, Cristo mesmo,
chegou ao mundo e a prova de maldade é amamos a Deus ou aborrecemos a Deus. Uma pessoa que aborrece a Deus nunca estaria contente na glória. Seria miserável. E Deus apresentando-se no mundo era algo mais que o homem fazendo isso ou não fazendo isso. Queria ele a Deus? Não. E Deus falou aos pais, pelos profetas, e chegou ao fim disso. Gosto eu pensar no Evangelho de Mateus como último livro do Antigo Testamento. Porque começa com gerações. Geração de Davi, Abraão e Cristo, Jesus. Cumprindo gerações até a Cristo e não mais. Não mais. Também Marcos, primeiras palavras, diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas gosto pensar em Mateus como o fim, cumprimento do Antigo Testamento, Deus cumprindo suas promessas, enviando o rei prometido, Messias prometido. E o homem crucificou a ele. O homem mostrou o que ele pensa de Deus em 3 horas de luz na cruz. E a última oportunidade o homem tinha para expressar seus pensamentos quanto a Deus. Assim vemos, lendo em nossas Bíblias, o que o mundo era, o que o mundo é. Aqui neste versículo, Deus havendo falado, mas então ele diz, por filho. Aqui não é o filho no seio do pai, como estudamos na manhã, é só filho. Falou por filho. Aqui o sentido é finalidade. Finalidade. Deus falou por filho. Não mais. Não mais. E por isso, nesta epístola aos Hebreus, diz: se queres ouvir, hoje, não é mais. E várias vezes nessa epístola, Deus está pondo finalidade. Não há mais. Se ele fala por filho, não há mais. A última palavra. Falou várias vezes, várias coisas aos pais pelos profetas, então falou última palavra. E nós vivimos, irmãos, no dia da última palavra. Deus não tem mais para dizer. Um só filho. Um só filho. E por isso, havendo falado, falou.
Gosto de pensar nessas palavras escrevendo aos hebreus. Eles tinham essas palavras faladas aos pais. E já Deus, vou dizer, justificou cada palavra que ele falou antes. O Filho veio a este mundo e glorificou cada palavra que Deus falou aos pais pelos profetas. Ele deu a perfeição de cada palavra que Deus falou pelos profetas. E Deus glorificou a si mesmo enquanto a cada palavra que ele falou. Mas ele tinha mais. Aqui não temos o assunto, por exemplo, de Efésios, onde nós temos entrada na presença de Deus como filhos. Não, aqui temos, como diz, a palavra de Deus final para Israel e também para nós. Verso 2: a quem constituiu herdeiro de tudo. Antes que Deus criou qualquer coisa, Ele tinha propósito. Ele criou para ter resultado. E Ele terá esse resultado. Herdeiro. Lá na glória, antes de criar, o propósito de ter um herdeiro. Que grande esse propósito. Que grande motivo. Aqui não é a última, a mais exaltada de ter uma igreja, não é o mistério, não é a lei de Moisés, nem evangelho de Paulo. É algo ligado com as palavras que ele tinha falado aos pais. A quem constituiu herdeiro de todo. Ele criou para que Cristo pudesse ser herdeiro. Que grande será esse momento quando Cristo tem todas as coisas. A glória de Deus mostrado nisso. Glória de um propósito eterno. E Deus contente, Deus gozoso a esse homem herdeiro de todo. E, justamente, vamos ler em 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai.
E quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus teus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitos, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitos, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja todo em todos. Esta manhã, lendo em João 1, vemos que Deus era todo. Aqui vemos que Deus é tudo em todos. Antes da criação, só Deus existia. Agora, com uma criação, Deus será todo em todos. Aqui Cristo se vê como mordomo, com mordomia. Ele com uma tarefa para cumprir, glorificar a Deus, aqui onde o pecado está. Chega a ser, em seu próprio valor, seu próprio poder moral, em sua própria pessoa, sua própria obra, chega a ser herdeiro de todo, então, e dar toda ao Pai, dizendo aqui, acabei a obra, já está cumprida. Esse momento, quando Cristo termina essa mordomia, entregando tudo ao Pai, já acabou. Deus glorificado aqui, na criação, onde o pecado está. E Deus será tudo em todo. O Filho é Deus também. Pai, Filho e Espírito Santo. Em Colossenses, capítulo 1, lemos: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Em Hebreus 2, lemos: a primeira é para Ele e por Ele. É decir, há um propósito que Deus tem, voltando a Hebreus. Há um propósito que Deus tem, está revelando em Hebreus. E para cumprir esse propósito, Ele falou as palavras aos pais pelos profetas. Todo foi para Ele. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Fez para ter herdeiro. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos pecados. Que grande é a glória dessa pessoa, porque essa pessoa, esse filho, é Deus mesmo. Não há criatura que pode ser o resplendor da glória de Deus.
É interessante, lemos na manhã de João 1, os discípulos disseram, vimos sua glória. Vimos sua glória. Que glória! Ele chegou, homem pobre, pesebre, não sei, de Belém. Qual glória? Ele não podia ser nada menos que Deus. Glória coberta na carne, mas o amor ainda estava lá. Santidade ainda ficou nesse homem. E os discípulos, contemplando a ele, podem dizer, vimos sua glória. O homem aqui na terra, Deus. Deus. Deus mora em luz inacessível. E Cristo saiu de lá. Chegou a esse mundo. Outra vez. Cobriu a resplendor de sua excelência, mas não podia ser nada mais nem menos que Deus mesmo. Não podia cobrir esse amor, essa santidade. Expressa a imagem da sua pessoa. Estava aqui no mundo representando a Deus. Sustentando todas as coisas. Pela palavra do seu poder. Onde está esse homem agora? Estamos dispostos a pausar um momento e contestar isso? Onde está ele? Como chegou ele lá? Estamos dispostos, irmãos, a dizer se Cristo é a verdade, todo o mundo está condenado. Ou é ele, ou esse pobre mundo. Não há terreno intermédio. Ou é ele, ou é esse pobre mundo. Ele chegou com toda essa prova de quem era. E não morreu por sua própria debilidade. Quando ele morreu na cruz, baixou a cabeça. Nesse momento ainda estava mantendo todo o universo. Todo o universo. Não. Ele voluntariamente se deu a si mesmo. Ninguém poderia ter crucificado a ele se ele não voluntariamente desse a si mesmo nessa coisa. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Só por uma palavra pode terminar tudo. Deus falando. Havendo falado, ele falou. E uma vez lendo esse livro de Hebreus, me perguntei, o que disse? Dice, falou, o que disse? Me importa? Deus fala. É dizer, esse homem chegou ao mundo e luz do mundo, mas ele apresentou aqui tantas provas inegáveis,
de que ele era filho de Deus. E se someteu a si mesmo. Seu sacrifício para purificar pecados. Interessante essa palavra purificar. Falamos de perdão de pecados. Mas Deus não pode perdoar pecado. Ele pode perdoar-nos a nós pecados. Não pode. Não pode perdoar a Cristo meus pecados. Assim diz em Romanos 8, né? Não poupou seu próprio filho. Deus não pode perdoar pecados. Alguém tem que pagar. E Cristo pagou. Para a glória de Deus. Purificou. Deus manifestou a si mesmo 3 vezes santo contra toda coisa mala, em todo aspecto, toda dimensão. E Deus glorificado na expressão da sua própria santidade contra o mal. Purificou. Há algo interessante com essa palavra, só de passo, em 2 Timóteo, capítulo 2, 20. Ora, numa casa grande não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Eu li isso várias vezes, pensando, por que diz aqui purificar? Por que não diz separar? Separar não é necessariamente purificar. Purificar é separação com arrependimento. Separação pode ser separação de eu tenho esse aqui, uma seita, está bom aqui, mas há algo melhor lá. Separando de algo bom para algo melhor não é purificar. Outra vez, para nós, purificar-nos é separação com arrependimento. Claro, não é igual quanto a Deus. Ele não tem esse arrependimento nesse sentido. Mas ele purificou, verdade? Cristo fez purificação dos pecados, voltando a Hebreus. Não somente Deus escondeu essas palavras, não somente que ele eliminou esses pecados, não, ele expressou a si mesmo 100% contra esses pecados sobre a cabeça de Cristo. Esse homem que era resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa. Esse homem que estava sustentando todas as coisas pelo poder de sua boca, suas palavras, sofreu, aceitou todo esse juízo contra o pecado. Irmãos,
Arrependimento é aceitar a atitude de Deus enquanto a meus pecados. O que pensa Deus de meus pecados? Vemos o que Deus pensa de pecado na cruz de Calvário. O mundo chegou ao seu fim, 3 horas de luz na cruz, merece inegavelmente, absolutamente revelado, merece juízo. Tudo que Deus poderia ser contra o pecado, porque Ele já tinha feito. Todas essas palavras aos pais, toda a lei de Moisés, tabernáculo, bênçãos, paciência, todas essas coisas. Não havia mais para dizer. Mas chegando ao fim dessas 3 horas de luz, e o mundo ali, como mencionamos antes, os homens fazendo fila, esperando seu turno, sua vez para golpear a Cristo, insultar a Cristo. Eu acho, pensando nisso, disse, há alguém que entra na fila em frente, não, e fica aqui, é meu turno, chega meu turno de... Minha vez, é a minha vez. O homem impaciente em seu ódio, aborrecimento. Contra Deus, não somente contra a lei de Deus, contra Deus manifestado santidade e amor. E chegou a esse ponto. Fim de 3 horas. Todo dito. Todo expressado. Em vez de echar os céus, lançar os céus, juízo e fogo sobre todo esse mundo como Sodoma e Gomorra, Ele fechou todo em trevas. E proveiu um sacrifício. Havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Oh, quão grande é o mérito de Cristo por sua obra na cruz. Quem podia glorificar a Deus enquanto a pecado? Não somente representar a Deus para julgar, sino glorificar a Deus para salvar. Os méritos desse homem, claro, tudo basado em sua pessoa. Mas essa obra, ele podia dizer no Evangelho de João, por isso o Pai me ama. Porque dou minha vida para tomá-la outra vez. Por isso, o Pai me ama. Se não houvesse amor eterno entre o Pai e o Filho, se não houvesse esse mesmo, uma só obra na cruz de Calvário, mereceria o amor de Deus para ele.
Mas entendemos, claro. Entendemos que hay amor eterno entre o Pai e Filho. O seio do Pai. Lugar dele, lugar eterno dele. Mas essa obra era uma obra, tal obra para merecer reclamos no amor de Deus. Até Cristo pode-se dizer, por isso o Pai me ama. Ele pode dar motivo pelo amor de Deus. Nós, nenhuma forma. Nenhuma forma. E esse homem merece tanto que ele ascendeu sem pedir permisso. Ascendeu sem pedir permissão. Se assentou lá. Um homem com direitos na glória. Pensa nisso, irmãos. O mundo chegou, esse homem chegou a esse pobre mundo, o mundo aqui com todos os sofrimentos, e ele pagou o preço de redenção, e já Deus está contente, porque pode salvar a quem queira. E que gozo, outro lado da nuvem, em Atos 1. Podemos imaginar o que esperava Cristo, outro lado dessa nuvem, os discípulos olhando a ele ascendendo, subindo, ascendendo lá, e uma nuvem recebeu a ele. Oh, que bem-vindo, esperava ele. Um homem que já tinha glorificado a Deus aqui nesse pobre mundo. E esse homem se assentou lá. A destra da majestade nas alturas. Reclamos ele tem. Esta manhã, alguém mencionou, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Fiel e justo a quem? A Cristo. Cristo pagou por minha salvação. Deus é fiel e justo quanto a Ele. E Jesus Cristo, o justo, é nosso advogado na presença de Deus. Na presença do Pai, desculpe. Em inglês, temos um hino que fala mais ou menos assim: Cristo se ascendeu e se assentou, e ele pôs sua coroa. Mas a Bíblia diz que ele foi coroado. Ele não tinha que pôr coroa. Foi coroado. Não há glória. Herdeiro de toda glória, toda coisa criada, toda coisa que pode chamar-se glória, honra, excelência. Ele é herdeiro. Determinado assim, constituído herdeiro desde antes de criar. E as coisas que Deus falou no Antigo Testamento,
eram somente para chegar a esse ponto quando Cristo ia ser herdeiro de todo. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Um nome é algo como reputação. O nome é a pessoa em sua ausência. E Cristo está ausente. Está sentado lá. Mas acá em sua ausência há um nome. Nome aqui. E Deus está dizendo a todos aqui: não há benção fora esse nome. Não existe nenhuma benção fora esse nome. Lemos nos Salmos que ele foi feito bênçãos para sempre. Como o irmão Darby traduz. Feito bênçãos para sempre. Em qualquer forma, Deus está exaltando a Cristo, o nome dele em sua ausência. E ele não vai fazer outro. Pensamos que podemos fazer algo bom, uma boa obra, para impressionar a Deus, sem glorificar a seu filho? Nenhuma forma. Irmãos, foi mencionado na manhã, toda coisa é diferente hoje neste mundo. Toda coisa está medido, valorizado segundo a Cristo. Esse é um só homem. Um só homem. Ele disse um dia: eu sou a verdade. Se eu ou você quer saber a verdade de qualquer coisa, tem que ter referência a Ele. Ele é a verdade. Nele aprendemos a verdade. Nessa pessoa. Não fala de campanhas de evangelho, etc. Boas coisas. Não fala de construir grandes edifícios, chamavam religiosos ou algo assim, ou fazer boas obras aos pobres. Isso está bom. Mas só esse homem, o nome dele. Herdou mais excelente nome. Não herdou ainda todas as coisas. Está sentado. Senta-te à minha destra. Até. Senta-te até. Mas herdou algo, um nome, que é sobre todo nome. E Deus não vai honrar a outro nome. Ele não vai abençoar fora desse nome. Deus disse: eu vou exaltar o nome de Jesus Cristo hasta o último. E como lemos em Filipenses, Deus deu a ele um nome sobre todos os nomes. É uma revelação, o nome é a revelação da glória da pessoa. A revelação dessa glória. E também, nesse sentido, Apocalipse 1, porque
não somente a glória é para a igreja, sino para toda a criação, todas as coisas. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. É parte desse nome. Uma revelação desse homem. Deus lhe deu a ele que ele pudesse mostrar a seus servos. Glorificando a Cristo em sua ausência, a esse nome que ele herdou. Anjos. Anjos. Vamos ler em livro de Jó. Os anjos, a mim, tenho perguntas quanto aos anjos, porque diz que Cristo reconciliou todas as coisas, mas não acho que inclui os anjos. E não há evangelho para eles. Os que não pecaram não precisam de reconciliação. Os que pecaram não serão reconciliados. Mas aqui vemos no livro de Jó 1:6. É bem conhecido esses versículos. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nota, Satanás não se chama filho de Deus aqui. Os filhos de Deus vieram apresentar-se, veio também Satanás entre eles. Ele perdeu esse lugar de filho de Deus. Filho de Deus é Deus criando anjos sem mãe e pai. Ele criou diretamente cada um deles, os anjos, filhos de Deus. Mas Satanás não se vê aqui um deles. 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a tua casa, tudo que tem? Em frente de, vou dizer, milhões de anjos, Deus desafia Satanás. E Satanás não começou a acusar a Jó. Ele é acusador dos irmãos, mas ele não começou a acusar a Jó. De veras, indiretamente acusou a Deus, ao Senhor. Não, tu compraste. Ele não te ama a ti, não é tu servo, não teu servo, etc, etc. Aqui vemos algo para os anjos, como foi mencionado na manhã, olhando e aprendendo. Mas aqui em nosso capítulo em Hebreus, ele é mais excelente, um homem feito pouco inferior aos anjos, allá sentado, allá, e Deus não está prometiendo salvación por Miguel Arcángel, ni por Gabriel, sino por Jesucristo. Irmãos,
Estou falando a irmãos. Só em Cristo a bênção. Só em Cristo a bênção. Se estamos pensando que eu posso fazer algo, ou dizer algo, ou para impressionar a Deus, é um insulto, menospreciando o preço pagado na cruz de Calvário, dizendo eu posso também pagar. E se Deus esperava uma coisa perfeita, uma coisa boa de nós, a eternidade passada teria faltado esta coisa até que eu chegasse. Todo é Cristo. Todo é Cristo. Vamos orar.